E aí, gente, Running Science aqui. No episódio de hoje eu vou falar sobre um paper da DeepMind, que é uma das maiores empresas de inteligência artificial, na verdade é meio concorrente da OpenAI, criadora do ChatGPT, que é um sistema que não é a primeira vez que fazem isso, de agentes de IA para ambientes 3D virtuais, né? Então, esse aqui é o blog deles, mas tem o paper técnico, né? Que eu vou explicar já já. Então, eu vou explicar cada parte, mas estou mostrando como funciona. Basicamente é um sistema que tenta aprender a se ambientar em diferentes ambientes, diversos tipos de jogos, né? Tem o Gold Simulator, tem o Satisfactory, Valheim, No Man's Sky, que você tem que explorar o universo, né? E uma coisa importante é a questão de, tipo, por exemplo, tem quest que você tem que ler, você tem que meio que saber o que você tem que fazer. E o sistema, ele também é associado a isso, né? Esse é o paper. Pra quem tá acostumado a ler paper acadêmico, sabe que esse número de pessoas num artigo é um número bem grande. Então é algo em conjunto, tipo um laboratório bem grande da DeepMind, focado nessas questões. A DeepMind não é a primeira vez que ela faz esse tipo de coisa, né? Teve o Plato, entre outros sistemas que queriam a mesma coisa, né? Esse daqui chama Cima, né? E basicamente é um tema que também é muito importante para inteligência artificial geral, né? Porque o ambiente mais interessante para você testar em ambientes virtuais, que você pode ter um sistema que tem um corpo, tem um ambiente, tem que interagir com o ambiente, fazer coisas complexas, né? E coisas do tipo, né? Então, basicamente, a gente tem os ambientes, que são jogos em si. Eles fizeram parceria com outros jogos, com empresas de jogos, né? Pra permitir isso. Tem outros papers nesse tema, como por exemplo, se eu for no Google Scholar aqui e puxar o sistema que joga Atari, né? Eu já falei já em outro episódio. É um sistema que jogava... Que não jogava não, né? Que joga Atari. Que é esse daqui, né? No caso é um sistema de IA que jogava Atari usando uma coisa chamada Actor Critic, né? Você tem os atores, os agentes, né? Que são os personagens, né? No ambiente, NPCs. E nesse caso aqui não é exatamente um Actor Critic. Você tem um sistema de aprendizado, de replay. E eles fizeram um sistema de jogar Atari assim, né? Tem aqui embaixo, eu acho, as performances em diversos jogos do Atari, né? Eu creio que aqui embaixo tem os jogos. Acho que não é nesse paper, mas tem um paper que mostra os jogos certinho que foi testado, né? Então, é meio que a mesma coisa, só que em ambientes mais complexos. Porque o Atari não é tão complexo que esses tipos de jogos 3D aqui, né? Eles também usaram ambientes 3D usados para IA, tanto que eles mesmos criaram e também de outros, né? Então, tem os dados, tem a coleção desses dados, parâmetros a serem utilizados, o treinamento, usando aí um modelo de inteligência artificial chamado Actor Critic, Reinforcement Learning também, que já falei no canal bastante. E avaliação de humanos, né? Eles também usaram Behavioral Cloning, né? Que você copiar os dados dos jogadores jogando, teclas pressionadas, movimento do mouse ou controles, pra ensinar, né? E também o uso de linguagem, né? De você ter, por exemplo, uma quest dentro do No Man's Sky e o sistema ler conseguir saber o que ele tem que fazer. De você ter, por exemplo, coisas que o sistema que você quer que ele faça e ele fazer também, mover personagens e coisas do tipo, né? Então, creio que uma parte que é importante, cada instância desses jogos são rodadas numa GPU, e assim nós não podemos rodar vários atores ao mesmo tempo. Então tem um limite aí de quantos agentes eles podem controlar nesse contexto, né? E eu não sei se eles usaram na nuvem. É comum você usar na nuvem nessa questão para ser mais barata, né? E você conseguir usar milhares de clusters aí na nuvem, que basicamente você aluga servidor para você fazer o seu sistema, né? Como se fosse um supercomputador na prática.
enfim, sistema de recompensas e coisa do tipo. É bem simples, na verdade. Aí vai falar sobre o que foi usado, os jogos que foram usados, né? No Man's Sky, Teardown, Boy High. Aqui estão os jogos em si. E aqui estão ambientes de pesquisa, né? Então, a própria DeepMind tem um sistema de pesquisa no GitHub que é próprio para testar modelos de IA nesse sentido, né? Mas pode ver que visualmente esses sistemas dos jogos são bem mais complexos. Então o objetivo, principalmente em jogos de exploração como No Man's Sky, que são jogos mais difíceis para inteligência artificial, normalmente se usa Imitation Learning, que aprende através de gameplay de outros jogadores. Behavioral Cloning, que eles usaram aqui, também é a mesma coisa. E também aprendizado de reforço para o sistema aprender através de recompensas e penalidades, né? Então, os ambientes que eles usaram foram Control Construction Lab, Playhouse, Word Lab, entre outros. Então, tem várias coisas que eles têm que fazer. Questões, por exemplo, de pressionar teclas de mouse e teclado. Questões de exploração, navegação, como no Man's Sky. Usar espaçonaves, coisa do tipo. Construção, né, em jogos que isso é necessário. Combate, gameplay, mecânica, né? Entre outras coisas, né? Então, a gente tem o usuário. A instrução de linguagem, no caso aqui relacionada a, por exemplo, interpretar quests e coisas do tipo. As ações, o visual, que é definido com... acho que não sei como é o nome certinho, mas são sistemas de algoritmos relacionados à visão computacional. Essa é a palavra, na verdade. Então as ações nesse ambiente, visão computacional é uma parte muito importante para você saber o que é personagem, o que é inimigo, o que é peças interagíveis ou não, enfim. Por exemplo, no Fortnite você tem casas que são interagíveis, você pode pegar recursos. Outro jogo não, então você tem que entender a diferença, né? Aqui o encoder, que vai meio que pegar coisas como imagem, texto e vídeos, e o componente visual como um todo, para codificar isso usando Transformers, que é um modelo de IA para linguagem, né? Muito conhecidos, os mais conhecidos. E também aqui um policiamento aqui de keyboard e mouse, para como se um conjunto de regras com relação a isso, para controlar o sistema, né? Então você tem tanto a parte visual aqui quanto a instrução de linguagem, né? Então aí com questões básicas aí de todo o sistema de IA, né? Pré-processamento, filtro, coisa do tipo. Os agentes vai dizer aqui dessa alta dimensionalidade no input, né? É muita coisa aqui que eles estão fazendo ao mesmo tempo. É muita imagem, é muitos pixels que tem que ser analisados para conseguir fazer que o sistema funcione. Eles vão usar um algoritmo aqui chamado Classifier Free Guidance, de outros autores, para fazer pra aplicar nessa visão da linguagem. Então a policy seria a parte visual, a parte de linguagem, e você tem uma função que busca controlar esse contexto, né? Aí tem a forma de métodos de evaluar as questões. Veja se você consegue controlar isso, tipo texto que você converte em ações. Eu nunca tinha visto isso na verdade, né? Eu vi você converter para imagem, você converter para outros tipos de coisas, vídeos, mas eu nunca vi um sistema, provavelmente já teve antes, com certeza, que você converte texto para ações de um caso de um agente no sistema virtual, né? Lembrando que isso aqui é extremamente importante para inteligência artificial geral. Aí no fim esses são os resultados, né? No Man's Sky, no Valheim, no Goat Simulator 3, que é um jogo bem engraçado por sinal, no Teardown. E principalmente no Man's Sky eu creio que é um ambiente que é muita exploração, né? De novo, normalmente você usa Imitation Learning, Behavioral Cloning, coisa do tipo. Porém é um ambiente mais complexo do que outros, né? Então, creio que é isso, né? Tem aqui as performances, com relação a diferentes jogos. Playhouse foi o melhor. Tem aqui questões de movimentos, progressão no jogo, como gameplay, mecânica, combate, dirigir, como dirigir naves, carros, gerenciar objetos, construção, interações, coletar recursos, que é muito importante em MMORPGs como Final Fantasy XIV, por exemplo. Coletar comida, que é muito importante na maioria dos jogos. Aí você pode falar, mas pô, isso daqui não é complexo.
Pra você, ser humano, né? É fácil, né? Mas quando você tenta converter isso pra parte computacional, né? Um sistema de agente computacional que tem que fazer isso, é muito mais complexo do que parece. Coloca aqui cada ambiente com mensuramento de que é possível usando nossos métodos de dados. Então, é basicamente o sistema que aprende a jogar. Dá pra ver que o sistema dele foi bem bom relativo a outras formas. Então, basicamente, era isso, né? Aí tem aqui mostrando mais detalhes, né? Goat Simulator, Playhouse, o sistema jogando, então os ambientes, coleção de dados, parte de matemática, né? De inteligência artificial para os agentes e aí o resultado final. E tem várias imagens da gameplay, né? Satisfactory, Goat Simulator, Valheim, No Man's Sky. Então dá pra ver que é muito bem feito, né? É um sistema de IA jogando. Isso é extremamente importante, por mais que pareça, até para outras áreas da inteligência artificial. Porque resultados bons nisso a coisa mais rápida que pode ser aplicada é para robótica, por exemplo. Então, aqui é ambientes treinados, ambientes totalmente novos e coisas do tipo, né? Tem várias... Eu achei aqui nas publicações da DeepMind, né? Tem várias coisas aqui, ó. Recentemente tem um Tactic AI, que posso falar em outro episódio, que ajuda tática de futebol. Tem questões de geometria, que são os papers mais recentes aí da DeepMind, né? Tem esse paper aqui, por exemplo, que eu tava lendo, sobre robótica usando Deep Reinforcement Learning, né? Que é uma das mesmas técnicas usadas nesse paper aqui. Só que pra robótica, pra fazer um sistema que joga futebol, né? Então, literalmente pra robôs reais, não virtuais, pra ensinar eles a jogarem, né? Aí você tem um ambiente, né? Tem uma policy. Uma policy na inteligência artificial nesse contexto tem a ver com você me controlar as ações, né? Uma policy com relação às regras do jogo e coisas do tipo. E um ambiente de recompensas, né? Fazer gols, controlar a bola bem, não ficar parado. E a policy de treinamentos, né? E no fim, dá pra ver que o resultado é bem interessante. Então, aquele paper que eu mostrei anteriormente é diretamente aplicável aqui. Porque você pegar coisas no ambiente virtual para robótica é muito rápido, né? Aqui, questões relacionadas à recomendação de táticas. Aqui, pro livre, por exemplo, né? Porque aqui é outro contexto. Então, é muito interessante o que a DeepMind vem fazendo. E esse aqui no contexto de jogos é bem importante, né? Era isso, até o próximo episódio.